Há pessoas que não foram bautizadas com o Espírito Santo e não estão resistindo ao fogo, as tentações, estão caindo. Estão sendo humilhadas, estão sendo avergonçadas, e parentes, colegas e familiares dizem: "Pero tu não eras cristiano? Tu não ia à igreja?" Não, tem que cambiar esse quadro. Estão entendendo? Mira o que disse livro de São Juan, capítulo 3, desde o versículo 1. Vamos a ler despacio, porque o Espírito Santo está com nós. Havia homem de los fariseus que se chamava quem? Nicodemo, principal entre os judeus. Este homem não era um homem qualquer. Ele era, escute bem, principal entre os judeus, que significa, ele era sacerdote. Ele conhecia a lei, ele conhecia a palavra, mas ele não tinha o Espírito Santo. É a situação de muitas pessoas, hasta em altar. Predicadores que não estão cheios do Espírito Santo, estão traicionando, estão mentindo, estão enganando, hasta quedando deprimidos. Está mal. Está mal. Pero pastor, assim como estão escutando, onde está o Espírito do Senhor, há libertad. Ojo, nem todo aquele que disse Senhor, Senhor, entrará no reino de los cielos. Não estou falando de heresia aqui, não, estou falando da palavra. Porque Jesus vai falar no versículo 3 sobre nascer do Espírito. Há pessoas que não nasceram do Espírito e nem estão preocupadas, nem estão buscando nascer no Espírito. Está mal. Porque se hemos dado o primeiro passo de receber a Jesus, temos que dar o segundo passo do batismo nas águas. E temos que dar o terceiro passo de ser bautizados com o Espírito Santo. E dar o quarto passo de ser bautizado com fogo por el próprio Jesus. E aí sim estaremos aprovados. Venga o que venga, a vitória será nossa. Pero há pessoas que vem um vento, já está caindo. Pero quando a pessoa é bautizada com fogo, pode vir o inferno contra ela, a vitória de ela em Cristo Jesus. Entenda isso. Então, este homem era principal de los judíos. Em versículo 2 está escrito: este vino a Jesus de noite. Ele não queria ser visto por las pessoas. Foi por la noite hasta Jesus e lhe dijo: Rabí, sabemos que has venido de Deus como maestro, porque nadie pode fazer estas señales que tu haces se não está Deus com ele. Se Deus não está com a pessoa, não vai haver señales, não vai haver milagros. Porque quem hace os milagros é o Espírito Santo. Quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. O Espírito Santo está na terra. Quem hace a obra hoje na terra é o Espírito Santo. A obra de Deus é o Espírito Santo. Estamos reunidos nesta congregação porque o Espírito Santo nos trajo acá. Está claro? E Ele quer continuar com a obra que Ele pensou. Ele quer terminar a obra. Porque existe o Espírito Santo com vosotros, sobre vosotros e em vosotros. O Espírito Santo pode estar contigo, convencendo, hablando. E Ele pode estar sobre ti, mas Ele quer estar em ti. Em você. Aí no versículo 3, Jesus habla. Respondeu Jesus e lhe dijo: de cierto te digo, que el que não nasciere de novo, não pode ver o reino de Deus. Paramos um momento. Mira que coisa, que palavra tremenda. El que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pero como nascer de novo? Aí o versículo 4. Nicodemo lhe dijo: como pode homem nascer sendo velho? Pode acaso entrar por segunda vez em el ventre de sua madre e nascer? Versículo 5. Respondeu Jesus: de cierto te digo, que el que não nascer del água e del Espírito, não pode entrar. Termina ustedes. Não pode entrar de onde? Não sou eu que registrei isso, que afirmei isso na Bíblia. Foi o próprio Jesus. Se a pessoa não nascer de novo,
no nacer de las águas, no nacer del agua, que disse Jesus, e del Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não, pero fulano me engano, irmão, quem é o homem para cambiar o que Deus já estabeleceu? Esta é a causa de muitas pessoas estarem negando a Jesus. O apóstolo Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes, porque ele não estava bautizado com o Espírito Santo. Pero quando ele foi lleno do Espírito Santo, ele foi preso pelos soldados romanos, azotaram a Pedro, e ele disse assim, ó, alegra-te Juan, ele disse ao apóstolo São Juan, alegra-te, porque nos convém ser azotado por el nome do Senhor. Aún barro azotes, barro dolor, ele não negou a Jesus. A pessoa um barro, o problema não vai negar a Jesus, porque maior é o que está em ela de lo que está em el mundo. É diferente. Há problemas que você não vai conseguir solucionar com suas próprias forças. Há inimigos que você não vai conseguir vencer com suas próprias forças. Vai ser necessário a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo levanta a bandeira contra nossos inimigos. Temos que entender. O Espírito Santo foi que ressuscitou a Jesus Cristo de los mortos. O Espírito Santo levantou Jesus de los mortos, irmão. O Espírito Santo vivifica nossos corpos mortais. É o Espírito Santo. Não ignore, acéptalo, búscalo. E se já estou bautizado, não contrista o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo. Se você já está bautizado, óigalo, permita ele guiar-te. Deixe ele ensinar-te sobre o reino de Deus. Porque Deus quer fazer uma obra gigantesca na terra. Pero Deus hará através da igreja, irmão. E a igreja tem que estar llena do Espírito Santo. A pessoa que não está bautizada com o Espírito Santo é a busca a Deus. Desculpa-me, vou ser bem claro. É a busca a Deus para suprir suas necessidades e basta. Pero quando esta llena do Espírito Santo é a busca a Deus para ser usada por Deus, para ser bendecida por Deus e para que seja a luz do mundo e a sal da terra. Não será egoísta, vai buscar a bendição para ela e para os demais. Então ela entra em um círculo de bendição. Por quê? Porque ela é bendecida, ela vai bendecir. Ela não vai pensar só em ela, ela vai pensar nos demais. Não sei se estão entendendo. Pero se ela não estiver bautizada com o Espírito Santo, ela vai buscar por sua casa, por sua economia, porque quer ter sua casa, quer ter um bom carro, que não está mal. Pero quando a pessoa busca o reino de Deus e sua justiça, as demais coisas serão añadidas. Temos que entender, amigos meus. Em livro de Joel, capítulo 12, versículo 28, habla de la promessa do Espírito Santo. E derramarei de meu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. O preço já foi pago na cruz do Calvário para nós outros sermos bautizados. Para que a igreja represente a Jesus na terra. Há bendições señaladas em um tempo preciso para você. Você não sabe a fecha, Deus sabe a fecha e o horário para que você receba. E se você permitir o Espírito Santo guiar sua vida, será outra pessoa. Você tem sonho de ser uma pessoa próspera, de ter seu próprio negócio, de ter seu cônjuge, de ter uma família consolidada em la palavra, uma família arraigada em Cristo, pero não está vendo isso. Pero por quê? Porque não estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Pero eu conosco a Bíblia. Sim, você conhece. Não dudo. Pero uma coisa é você entender o que Deus quer para você em la voluntade de Ele. Em la voluntade de Ele. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Se andamos em propósito de Deus, as bendições nos seguirão e nos alcançarão. Pero se nós não andarmos em plano de Deus, correremos atrás de uma bendição, tendo direito de mais de 8.000 promessas, e fora lo que Deus já decretou que já é nosso. O hijo que está nas drogas vai volver à casa, vai se convertir.
Quando a pessoa que é de Jesus se convertir e for bautizada com o Espírito Santo. Porque sua oração não sonará como um eco vazio. Sua oração vai tocar o céu e vai descender ángeles para ministrar seu favor. Porque o que nós não sabemos pedir, está escrito que o Espírito Santo intercede por nós com remidos. O que não sabemos pedir, o Espírito Santo pedirá por nós. Ele vai usar nossa boca. Em suas orações, o Espírito Santo orará por você. Quando você orar por sua família, Ele vai orar por sua família através de você. Porque está escrito que o Espírito Santo intercede por nós. A igreja, sim, o Espírito Santo é uma associação de vecinos, de amigos, de colegas. O apóstolo Pablo foi a Éfeso e encontrou discípulos sem o Espírito Santo. Pablo, em livro de Hechos, capítulo 19, versículo 1. Eu quero que você leia comigo. Pablo em Éfeso é o título deste capítulo. Disse: aconteceu que, entretanto que Apolos estava em Corinto, Pablo, depois de recorrer às regiões superiores, vino a Éfeso, e hallando a certos, e hallando a quem? Final do versículo, subraie por favor. E hallando a certos, quem eram esses homens? Vamos, mais forte. Eles eram discípulos. Que significa? Eles ministravam. É o que estou falando. Há predicadores ministrando sem o Espírito Santo. Por isso traiciona, engana, mente. Está repreendido esse em nome de Jesus. Ojo, os que são de Cristo são guiados por el Espírito Santo. Não são guiados por o que lhe parece. Abrir uma igreja como um negócio, como um mercado. A igreja é o corpo de Cristo. Então, o que disse aí? Estes homens eram o quê? Mais forte. Então, esse versículo seguinte: les dijo, recebisteis o Espírito Santo quando creísteis? E eles lhe disseram: nem sequer hemos ouído que há. Mírame, vou baixar aqui. Mírame. Eles disseram: nem sequer sabíamos que havia Espírito Santo. Em aquele tempo sucedeu isso, em este tempo muitíssimo mais. Mira aqui mis ojos. Se você está bautizado com o Espírito Santo, felicitações. Cuida para não apagar o Espírito Santo, para não contristar o Espírito Santo. Pero se você não está bautizado com o Espírito Santo, búscalo. Ora, ayuna, prepara a casa para ele ser morada em seu coração. Você pode ser bautizado hoje mesmo aqui. Você pode ser bautizado com o Espírito Santo estando em sua casa, em la calle, em seu trabalho, pero prepare seu coração. Palavras foram habladas há pouco. Se há ódio, ressentimento, rencor, aunque você diga aleluia, glória, e aleluia, seu coração está sendo visto por Deus. E Ele não vai morar em um coração que está lleno de amargura, que não perdona. Um coração que não libera perdão. E não significa que é a igreja que não está bem. Não significa que é a igreja que o pastor não está ungido. Porque você tem que preparar seu coração. Como você tem que cuidar seu coração, você tem que preparar seu coração. E o único que tem a chave de nosso coração somos nós outros. Dá um aplauso a Jesus. Amém, irmãos? Mira, eu vivi em Europa. A maioria dos carros allá são turbos. Turbo diesel. Que significa o turbo? Vou dar outro. Amém? Presta atenção que você não dorme. Mira-me aqui. Não sou feio, mira-me. Aqui não há nada de feio. Feio é o diabo. Somos a imagem e a semelhança de Deus. Mira-me. E escute-me. Turbo.
o carro tem um motor que basta a certo nível de potência. De aí para mais, acciona o turbo. Você tem força limitada sem o Espírito Santo. O poder que está em você, o poder que Deus deu para cada pessoa, é um poder limitado. Pero quando vem o Espírito Santo morar dentro de nós, aí temos o poder ilimitado. Está claro? Lo que não sabemos, Ele sabe todo, porque Ele é Deus. É necessário guiar-nos, Ele nos guiará em toda a verdade, nos ensinará todas as coisas. Ele é o Consolador. Não é o Consolador para colocar tu cabeça em o ombro dele e se chora aqui. Não. É o Consolador que luta por nós. Porque quando Jesus disse assim, ó, enviarei outro Consolador, que significa, Jesus era o Consolador. Então, quando Jesus estava aqui na terra, encontrava uma pessoa que estava sofrendo, que estava chorando, Jesus colocava a cabeça dela em seus ombros e dizia, chora aqui. Era isso que fazia Jesus? Jesus sanava, echava fora os demônios, liberava a pessoa. Sim ou não? Então o Espírito Santo em nós vai ser a mesma obra que fazia o Senhor Jesus. Entendiste? Amém, irmãos? As coisas vão cambiar a partir de hoje na vida de muitos aqui. E eu creio que se todos estão escutando, prestando atenção, vai cambiar na vida de todos que estão prestando atenção. Está claro? Repita comigo: é necessário ser lleno do Espírito Santo. Amém? Só de a pessoa dizer, eu confesso a Jesus como Senhor e Salvador de minha vida, já está bem? Não, tem que seguir os princípios que o Senhor deixou. Tem que ser bautizado nas águas, tem que ser bautizado com o Espírito Santo, e tem que ser bautizado com fogo. Amém, irmãos? Muito bem, volvemos para São Juan para nós outros terminar. Hechos 19, versículo 3. Que disse aí, versículo 3? Então se dijo, em que pois fuisteis bautizados? Eles disseram, em el bautismo de Juan. Versículo 4. Dijo Pablo, Juan bautizou com bautismo de arrependimento, dizendo al pueblo que creyese em aquele que vendria depois de ele, esto es, em Jesus, el Cristo. Versículo 5. Quando oyeron esto, foram bautizados em el nombre del Senhor Jesus. Versículo 6. E havendo-lhes imposto Pablo las manos, vino sobre eles o Espírito Santo, e hablavam em línguas. E que mais? Diga graças a Jesus. Mira, irmãos, eles foram, quando Pablo colocou as mãos sobre eles, vindo o Espírito Santo sobre eles, foram bautizados com o Espírito Santo. E eles falaram em outras línguas. A pessoa que está falando lisura, vai deixar de falar lisura, vai falar novas línguas. A pessoa que está falando só palavra negativa, vai começar a falar a palavra de Deus, vai falar novas línguas, vai viver uma nova vida, vai começar a profetizar. Agora meu matrimônio vai ser restaurado, minha economia vai ser prosperada, meu corpo será sanado, o mal vai sair, porque Deus está comigo. Vai profetizar, vai profetizar. Há escassez, há a luz, há a prosperidade, há amor nessa casa. Ele vai começar a profetizar. Ele não vai falar segundo o mundo, ele vai falar segundo o reino de Deus. As coisas vão cambiar. Esses homens eram discípulos, irmãos, pero eles nem sabiam que havia Espírito Santo. Que barbaridade. Pastor, eu quero o Espírito Santo. Ele sabe que você quer. Já dentro de pouco, eu vou colocar as minhas mãos em sua cabeça para que você seja bautizado. Eu não bautizo com o Espírito Santo, pero está escrito aí, ó, e havendo-lhes imposto Pablo las manos. Pablo puso as mãos sobre eles, pero quem bautizou eles com o Espírito Santo foi Jesus. Está claro? Enquanto você está recebendo a palavra, prepare seu coração, acepta a palavra. Oh Padre Santo, eu necessito do Espírito Santo. Quizás tenho 40 anos de cristiana, 50 anos de cristiano. Minha vida, Senhor, não cambiou hasta agora. Minha vida não cambiou hasta esse momento, pero vai cambiar em nome de Jesus quando o Espírito Santo entrar. Vai cambiar, porque quando o Espírito Santo entra, aí haverá libertar. Ele te ensinará todas as coisas, nada te enganará.
porque Ele vai ensinar-te a verdade. Você vai prosperar, meu amigo. Seus sonhos serão realizados, melhor dito. Seus sonhos serão realizados. Quizás intentasse com suas próprias forças, está cansado, está desistindo. Pero volverás al mar, boga mar adentro, echa las redes, porque grandes peixes vão pescar. E se Deus tem um chamado para que você seja um milionário, se você obedecer a Deus, Ele te hará um milionário. Se você obedecer a Ele. Amém? Há pessoas que têm chamado de milionário, pero caem nas tentações do diabo, se rebela contra os ungidos de Deus, estão enterrando seus talentos, seus dones. Não caigam nas ciladas do diabo. Ele busca levar a pessoa uma contra a outra. Para quê? Para que a pessoa salga de lá palavra. E sem palavra não há milagre. Sem palavra não há prosperidade. É necessário a palavra de Deus ser honrada em na igreja. Amém? São João 3, versículo 2. Nicodemo, mira que está escrito: este vino a Jesus de noite e lhe dijo: Rabim, sabemos que has venido de Deus como maestro, porque nadie pode fazer estas señales que tu haces se não está Deus com ele. É verdade. Aí versículo seguinte: respondeu Jesus e lhe dijo: de certo te digo, que el que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se não nasce de novo, não pode ver o reino de Deus. Não, pela hora, a teologia. Ai, irmão, foi Jesus quem falou. Já está. Não há nada que possa cambiar isso. Aí versículo seguinte: Nicodemo lhe dijo: como pode um homem nascer sendo viejo? Pode acaso entrar por segunda vez em el ventre de sua madre e nascer? Para um momento, o que te parece? Fisicamente não. Fisicamente não é como entrar no ventre da madre. Amém? Esse homem estava pensando de uma maneira espiritual ou de uma maneira natural? Natural. E ele era um sacerdote, esse homem, irmãos. Nicodemo era um sacerdote. E ele estava pensando de uma maneira natural. Não importa que aquela pessoa é sacerdote, se estivesse sem o Espírito Santo, ele vai pensar de uma maneira natural. E se você seguir a ela, é um cego seguindo a outro. Pero como está me chamando de cego? Porque se você conhecer a palavra, você não vai seguir um cego, você vai seguir a verdade. Desculpa-me, não te ofendas. Pero é a verdade ou não é a verdade? Sim ou não? A pessoa vai dizer: não, eu quero palavra, porque sem palavra, o povo se descarria. Então eu não vou descarriar-me, eu quero palavra, eu quero Cristo. Aí versículo 5. Respondeu Jesus: de certo te digo, que el que não nascer de água e do Espírito, não pode entrar em el reino de Deus. Aí há uma pergunta: é necessário nascer do Espírito? É ou não é? Sim ou não? É necessário, irmão. Ai, pastor, pero eu não nasci do Espírito. Pero glória a Deus, porque o Espírito Santo te trajo aqui hoje. O Senhor te trajo aqui hoje para que você escutar essas palavras, alinhar sua vida, porque a bendição que você está buscando, ela te buscará. Escute, vou repetir: a bendição que você está buscando, ela te buscará. Pero primeiro, não tente buscar o quinto para que seja o primeiro, porque não vai funcionar assim. Deus trabalha com princípios. Lo primeiro é lo primeiro. Se você vai buscar outra coisa em primeiro, está equivocado. Primeiro é lo primeiro. Amém? Está claro, amigos? É necessário nascer do Espírito? Porque ele que é nascido de carne é carne, hein? Mira versículo 6. Lo que es nacido, carne es. E lo que es nacido, Espírito. Você vai viver em um corpo físico aqui na terra, mas não será carnal, será espiritual. Você já está bautizado com o Espírito Santo, é espiritual. E por isso que o mundo não te entende. Por isso que as pessoas esperam: essa mulher, esse homem é diferente. Claro, porque não é carnal, é espiritual.
Sou de outro mundo. Sim, você é de outro mundo. Sou um astronauta, não, você é del reino de los cielos. As coisas cambiam, hermanos. A maneira de pensar. A prostituta passa a ser uma mulher santa. O delinquente passa a ser um homem santo, um ministrador da palavra de Deus. Um perseguidor passa a ser um ministrador da palavra. Por quê? Porque já não vive mais ele, vive Cristo em ele. É Cristo vivendo na persona. Ele não consegue atesourar ódio em seu coração. Por que não? Porque Jesus está em seu coração. É diferente. Todos entenderam? De verdade? É necessário ser bautizado com o Espírito Santo? Essa não é? Parem-se, por favor, se estão amáveis. Incline sua cabeça, por favor. Amado Deus e Padre, em nome de tu santo Hijo Jesus, eu ministrei tu palavra com a graça e o favor do Senhor. E tenho a fé e a certeza que tu estás neste lugar. E estás também onde multitudes de pessoas estão nos acompanhando através das redes sociais, de nosso canal de YouTube. E te pido, Padre, mira os corações das pessoas que estão decididas a viverem uma nova vida, que estão decididas, meu Deus, nascerem do Espírito, Padre, hasta nascer del água. Ajuda-los, Padre, em nome de Jesus. Há pessoas que querem que tu purifiques seus corações, lave seus corações. Há pessoas que estão decididas a deixar o pecado para andar em santidade. Mira-los agora. Escute as suas orações. Meus queridos irmãos, é um momento singular. Você com Deus. Habla com Deus agora. Dai graças ao Senhor por la palavra que Ele falou em seu coração. E diga a Ele: Senhor, ajuda-me. Perdona meus pecados, Senhor. Lava-me com a sangue de Jesus. Lava minha mente, lava meu coração. Eu decido hoje, Senhor, ordenar minha vida, andar em santidade, em obediência. Eu decido hoje, meu Senhor Deus, oh Padre, viver uma nova vida. Que tu Espírito Santo, meu Senhor, venga habitar em meu coração. Que eu seja guiado por tu Espírito. Ajuda-me, Senhor. Isso, habla com Deus agora. Oh Padre, escute o que este povo está dizendo. Eles necessitam, nós necessitamos de tu Espírito. Tu prometiste bautizar com o Espírito Santo, meu Senhor, derramar de tu Espírito sobre toda a carne. Há pessoas que tentaram deixar o vício várias vezes e não conseguiram, porque nossas forças, Padre, são limitadas. As forças desta pessoa é limitada. Pero ela, llena do Espírito Santo, ela conseguirá, meu Deus, tendrá asco del vício, tendrá asco, meu Deus, del pecado, de lo malo. Então, ajuda-los, Padre.